Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 95, onde nós estudamos o comportamento dos capacitores quando aplicada uma tensão alternada, bem como também a definição de reatância capacitiva. Bom, caso você não tenha feito essa lista de exercícios, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo uma lista de vídeos de referência. Lá tem o link para a aula 95, onde você vai poder também ver o conteúdo teórico e o acesso à lista de exercícios, tente resolver e depois volte aqui conferir os resultados, tá? Para você que já fez, basta continuar, eu só peço que depois você deixe um comentário dizendo como foi a tua performance na solução dessa lista, tá? Vamos lá então. Exercício 1. Determine a reatância capacitiva de um capacitor de 5 microfarads no caso de A. Corrente contínua. Calcular a reatância capacitiva, o nosso XC, ele será 1 sobre ômega-C, certo? É assim que nós vimos lá na aula 95. E no caso, a velocidade angular, nós sabemos, pessoal, que é 2π vezes a frequência, correto? Então, para o item A, nós temos ali que a reatância capacitiva desse capacitor será, então aqui, 2π, a frequência é 0. Ou seja, pessoal, se o nosso denominador é 0, significa que a nossa reatância indutiva aqui, pessoal, ela vai tender a quanto? Na prática, a infinito. Ou seja, um capacitor em corrente contínua, após o período transitório, ele vai se comportar como um circuito aberto, que é o que nós vimos lá em análise de circuitos com capacitores, quando estávamos estudando ele em corrente contínua. Lembra? Após o período transitório, nós tínhamos aquela subida exponencial para a tensão e a nossa corrente ela partia de um valor máximo e iria para 0 após 5 constantes de tempo, E lá em 5 taus, 5 constantes de tempo, a nossa corrente ia para 0, porque a frequência é 0, corrente contínua, e a nossa reatância capacitiva tende ao infinito, então a nossa corrente tende a 0. Tá? Mais uma explicação para aquilo que a gente viu lá em corrente contínua. Bom, vamos continuar aqui então, pessoal. A nossa reatância capacitiva agora, a frequência diferente, de 0, nós temos ali 2π, a frequência é 60 Hz e a capacitância ali 5 microfarads, Então, nós temos aqui o resultado dessa conta vai dar aqui pra gente 530,5 ohms. No item C, no item C, nós temos aqui 2π vezes a frequência de 5 kHz, ou 5.000, que multiplica 5 microfarads. Então, nós temos aqui 1 sobre tudo isso aí, resulta em 6,366 ohms. Então, para o item D, nós temos 1 MHz, então 2π vezes 1 MHz é 10 a sexta, E temos aqui 5 micro. Essa é a capacitância. Então, calculando aqui, a nossa reatância capacitiva é de 0,0318 ohms, ou 31,8 miliohms. Olha só, pessoal, então conforme vai aumentando a frequência, a nossa reatância capacitiva vai diminuindo, mostrando mais uma vez, pessoal, para a gente que o capacitor para altas frequências, ele vai se comportar como se fosse um curto-circuito. Se a frequência ela é muito alta, a reatância capacitiva será muito baixa, Porque a reatância no capacitor é inversamente proporcional à frequência, quanto a do indutor é diretamente proporcional. Vamos aqui para o exercício 2, então, pessoal. Olha lá, Determine a capacitância de um capacitor cuja reatância é
20 ohms quando em 150 Hz. Para determinar a capacitância, vamos usar a expressão da reatância capacitiva. Né? Nós temos lá 1 sobre ômega-C, né? Ou seja, a reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc, correto? Mas nós queremos o valor da capacitância. Então, basta isolar a capacitância nessa expressão e nós teremos ali 2πf vezes a reatância capacitiva, 1 sobre tudo isso. Então, para o item A, pessoal, nós temos ali que a capacitância será... Vamos começar pelo denominador, né? É mais fácil de escrever aqui e depois fazer o traço. 2π vezes a frequência, que é de 150 Hz, vezes o valor da reatância capacitiva, que é ali, no caso, 20 ohms. Então, 1 sobre tudo isso. E nós temos aqui o valor de 53,05 vezes 10 elevado a menos 6 farads. 53,05 microfarads. E no item B, nós temos aqui que a capacitância será 2 vezes π, vezes a frequência, nesse caso é 30 kHz, vezes o valor da reatância, que será, nesse caso, 5 kΩ, certo? 1 sobre tudo isso aqui, temos 1,061 vezes 10 elevado a menos 9 farads, ou ainda 1,061 nanofarads. Tá, então, pessoal, a capacitância para cada um dos itens A e B. Exercício 3. Determine as frequências para as quais um capacitor de 4,7 microfarads apresenta as seguintes reatâncias capacitivas. Bom, reatância capacitiva será ali, né, 1 sobre ômega-C. Se eu quero determinar a frequência, devemos lembrar aqui que a velocidade angular, né, ômega é 2 vezes π vezes a frequência, né? Temos a capacitância, 1 sobre tudo isso. Isolando a frequência, que é o nosso objetivo, temos 2πc e nosso xc, certo? Nossa reatância capacitiva, 1 sobre tudo isso. Bom, no item A, vamos lá, nós temos que a frequência será 2 vezes π, que multiplica ali a nossa capacitância de 4,7 microfarads ali, e a nossa reatância capacitiva de 20 ohms. 1 sobre tudo isso aqui vai resultar em 1.693 Hz, ou ainda 1,693 kHz. Para o item B, nós temos que a frequência será 2π vezes a nossa capacitância de 4,7 microfarads e a nossa reatância capacitiva para esse item é 20.000, né, ou 20 kΩ. 1 sobre tudo isso aí vai resultar em 1,693 Hz. Então, uma frequência bem mais baixa, porque a reatância ela é bem maior, né? 1000 vezes maior. Então obteve aí uma frequência 1000 vezes menor. Basta comparar os resultados aqui entre os itens A e B, né, pessoal? Exercício 4. As expressões a seguir representam as tensões em uma reatância capacitiva de 5 ohms. Determine a expressão senoidal para a corrente em cada caso. Além disso, esboce as formas de onda da tensão e a corrente no mesmo gráfico. Nesse caso, nós temos expressões para a tensão. Então, vamos determinar as expressões aqui para a corrente em cada caso, que terá uma amplitude máxima, que multiplica lá o nosso seno de ômega-t mais ou menos um ângulo θ. E no caso, a corrente máxima, segundo a lei de Ohm, será a tensão máxima, dividida agora pela reatância capacitiva. Bom,
No item A, nós temos uma corrente máxima de tensão máxima é 50 volts e a nossa reatância aqui capacitiva, nesse caso, é 5 ohms. Então, nós temos 10 amperes. Então, a corrente no capacitor será uma amplitude máxima ali de 10 amperes, seno de ômega-t. Mas temos que lembrar que a corrente no capacitor está adiantada em relação à tensão no capacitor em 90 graus. Então, mais 90 graus. Não podemos esquecer disso, né? A corrente no capacitor, ela está sempre adiantada em 90 graus em relação à tensão no capacitor. E no item B, nós temos uma amplitude máxima, dada ali pela tensão máxima, que é 10 milivolts, né? A reatância aqui, 5 ohms, ou seja, 2 mA. Essa é a amplitude da nossa corrente. Então, a corrente no capacitor, né, a expressão fica sendo 2 mA de amplitude, que multiplica seno de ômega-t. A tensão está adiantada em 40 graus em relação à origem, mas a corrente está adiantada ainda mais 90 graus em relação à nossa tensão. Então, a corrente no capacitor fica sendo uma amplitude ali de 2 mA, que multiplica seno de ômega-t mais 130 graus. Tá, então, pessoal, as duas expressões, né, para o item A e B. Vamos ver como que fica agora o gráfico para esses dois itens aí. No caso do item A, nós temos uma tensão ficando crescente na origem ali, indo até a amplitude de 50 volts, correto? E a nossa corrente está adiantada a 90 graus em relação à tensão, com uma amplitude de 10 amperes. Então, atualizando o gráfico aí, observe ali 90 graus adiantado a corrente. No item B, nós temos que a tensão já está ali adiantada a 40 graus em relação à origem, correto? Atingindo uma amplitude ali de 10 milivolts. E a corrente como que ficou? 90 graus adiantada em relação à tensão, ou seja, 130 graus em relação à origem, né? Mais 90 graus em relação à tensão, com uma amplitude ali de 2 mA. Exercício 5. A seguir, é dadas as expressões para as tensões em um capacitor de 2,2 microfarads. Qual é a expressão senoidal para a corrente em cada caso? Assim como fizemos no exercício 4, né, a expressão para a corrente, ela vai ter lá uma amplitude máxima seno de ômega-t mais ou menos um ângulo θ. Bom, nesse caso, a amplitude máxima para a nossa corrente, ela é dada segundo a lei de Ohm, tensão máxima sobre a reatância capacitiva. Mas a reatância capacitiva que nós não temos aí em nenhum caso, ela é 1 sobre ômega-c, né? Velocidade angular vezes a capacitância ali no denominador. Então, para o cálculo da reatância capacitiva ali no item A, nós vamos ter aqui no denominador, né, ômega-c, ômega vale 200 radianos por segundo, e a capacitância 2,2 vezes 10 elevado a menos 6. 1 sobre tudo isso aqui, né, pessoal? Então, teremos aqui no final 2.272 ohms, né, ou 2,272 quiloohms. E a nossa amplitude máxima para a corrente, né, nós temos uma tensão máxima de 20 volts sobre uma reatância ali de 2.272, né, então a corrente será ali de 8,803 mA. Então a expressão para a corrente será uma corrente de amplitude 8,803 mili, né? Então 10 elevado a menos 3, que multiplica seno de ômega-t, que vale 200t nesse caso, né, pessoal? E como é a corrente, né? A corrente ela está avançada em relação à tensão em 90 graus. Tá? Como aqui a tensão nos dois casos, né? Vamos estar aqui, o ângulo de fase é 0,
Então, a corrente estará 90 graus adiantada em relação à tensão. Para o item B, nós vamos ter ali que a reatância capacitiva será 1 sobre ômega C, né, onde nosso ômega vale agora 377 radianos por segundo, que multiplica a nossa capacitância de 2,2 micro, né? Então 10 elevado a menos 6 ali. 1 sobre tudo isso aqui vai ter uma reatância capacitiva de 1.206 ohms, né? Ou ali 1,206 quiloohms. A nossa amplitude máxima, ela será ali, bom, a tensão vale 30 milivolts, olha lá, 30 milivolts, e nós temos aqui para a reatância 1.206 ohms, resultando numa corrente de amplitude 24,88 microampere, tá? Então a nossa corrente terá uma função de amplitude máxima 24,88 microampere, então 10 elevado a menos 6, que multiplica seno de ômega t. O nosso ômega ali vale 377T mais 90 graus, porque nós temos aqui uma corrente em um capacitor. Correto? Então aí estão as duas expressões aí para esse exercício. Exercício 6. As correntes em uma reatância capacitiva de 20 ohms é dada pelas expressões a seguir. Qual a expressão senoidal para a tensão em cada caso? Esboce as formas de onda da tensão e da corrente no mesmo gráfico. Bom, agora nós vamos calcular então a tensão. Vamos obter a expressão para uma tensão que terá uma amplitude máxima que vai multiplicar o nosso seno de ômega t mais ou menos um ângulo de defasagem θ aí. Bom, a nossa tensão máxima, como que nós vamos obter ela? Através da lei de Ohm, né? Corrente máxima vezes a nossa reatância capacitiva, que vale 20 ohms para esse exercício. Então, lá no item A, nós temos que a amplitude máxima da tensão será a corrente, que é 10 vezes 10 elevado a menos 3 de amplitude, vezes uma reatância ali de 20 ohms, ou seja, 0,2 volts. Então, a tensão no capacitor será uma tensão de amplitude de 0,2, que multiplica ali seno, né, de ômega t, só que é uma tensão em relação à corrente que está com um ângulo de defasagem zero, certo? E a tensão no capacitor, nós sabemos que ela é atrasada em relação à corrente, 90 graus. Então aqui nós temos a tensão menos 90 graus de fase. Tá? Ela está atrasada em relação à corrente. E para o item B? Bom, no item B nós temos uma tensão de amplitude que será ali no caso o valor da corrente, né? Temos 200 microampere em uma reatância de 20 ohms, né? Uma reatância capacitiva, resultando em 4 milivolts, né? Uma amplitude bastante baixa aí para a tensão nesse capacitor. Bom, então a tensão no capacitor terá uma amplitude de 4 milivolts, que multiplica o seno de ômega t mais 40 graus ali da corrente, só que a tensão no capacitor ela vai ficar atrasada em relação à corrente em 90 graus, correto? A expressão final para a tensão no capacitor do item B é 4 milivolts seno de ômega t menos 50 graus. Então, pessoal, no item A nós temos o gráfico aí sendo uma corrente que a partir da origem vai ter ali uma amplitude de 10 mA, correto? A fase é zero, né? Então ela está ficando crescente na origem. Já a tensão está na 90 graus, atrasada em relação à corrente. Então, nesse caso, também a origem, 90 graus, com uma amplitude de 0,2 volts. No item B, nós temos uma corrente de 200 microampere de amplitude, só que ela está adiantada em relação à origem, 40 graus.
E para a corrente ela ficou com uma amplitude de 4 mV, atrasada em relação à origem 50 graus, resultando numa diferença de fase entre corrente e tensão no capacitor de 90 graus, conforme esperado, né? A corrente avançado 90 graus em relação à tensão. Exercício 7. A seguir é dada expressões para a corrente em um capacitor de 330 nanofarads. Qual é a expressão senoidal para a tensão em cada caso? Bom, pessoal, a tensão ela terá a forma de um valor máximo, certo? Seno de ômega-t, mais ou menos um ângulo θ aí de defasagem. Bom, e para obter o valor máximo para essa tensão, devemos aplicar a lei de Ohm, né? Corrente máxima vezes a reatância capacitiva, onde reatância capacitiva é 1 sobre ômega-c. No caso do item A, nós temos ali que a reatância capacitiva será ômega vale 200 radianos por segundo, e nós temos aqui que a capacitância é de 330 nanofarads, então 10 elevado a menos 9. Né? 1 sobre tudo isso aqui, resultando ali em 15,152 quiloohms. Então, a tensão máxima será a corrente máxima, no caso ali 0,3 amperes, vezes o valor da nossa reatância capacitiva de 15.152 ohms, que resulta em 4,545 kV, né? Uma tensão mais elevada aí nesse exercício. Então, a expressão para a tensão no capacitor, ela será uma amplitude de 4,545 kV, né, pessoal? Então, tá ali, que multiplica o nosso seno de ômega-t, no caso ali, 200t. Como é a tensão, e a tensão está atrasada em relação à corrente em 90 graus, então nós temos aqui o nosso menos 90 graus de atraso em relação à corrente. Né? A tensão do capacitor é atrasada 90 graus em relação à corrente do capacitor. No item B, nós temos aqui a nossa reatância capacitiva sendo, bom, a velocidade angular aqui é 377 radianos por segundo, um capacitor de 330 nanofarads. Então, 1 sobre tudo isso aqui resulta ali em 8,038 quiloohms. Bom, e a amplitude máxima para a tensão será, nesse caso, uma amplitude de corrente de 20 mA, vezes o valor da reatância capacitiva, desse caso que é 8.038, resultando ali em 160,8 volts. Então, a nossa tensão no capacitor, nesse caso aí, ela será com uma amplitude de 160,8, seno de ômega-t, onde o nosso ômega, nesse caso, vai valer ali 377t, menos 10 graus ali da corrente, só que nós temos que considerar também a menos 90 graus ali, porque a tensão está atrasada em relação à corrente no capacitor em 90 graus. Então, a tensão no capacitor será 160,8 de amplitude, seno de 377t, menos 100 graus. Então tá aí, pessoal, as expressões para a tensão no capacitor para os itens A e B. Exercício 8. Dados os pares de expressões para tensões e correntes a seguir, determine se o dispositivo envolvido é um capacitor, um indutor ou um resistor. Sendo possível, calcule os valores para C, L e R. Bom, pessoal, no primeiro item aqui, nós temos que a tensão, ela está avançada 50 graus em relação à origem. Já a corrente está atrasada 40 graus em relação à origem. Observe que há uma diferença de fase entre a tensão e a corrente, né? Um θ ali de 50 menos
menos 40 graus ali, ou seja, 90 graus. Certo? Há uma defasagem de 90 graus entre a tensão e a corrente. Quem está adiantado? A tensão. Em qual dispositivo a tensão está adiantada 90 graus em relação à corrente? No indutor. Então nós sabemos que no item A trata-se de um indutor. Como nós sabemos, pessoal, que a reatância indutiva é ômega-L, se a gente isolar o valor da indutância, olha lá, podemos calcular o valor dela. Só que nós precisamos do valor de XL, né, que é a nossa reatância indutiva. E como poderíamos calcular o valor para XL? Aplicação da lei de Ohm, pessoal. Devemos lembrar que a reatância indutiva, ela será a tensão máxima no indutor dividida pela corrente máxima, né? Assim como fizemos lá para a lei de Ohm, vale aqui também. Nesse caso, nós temos uma tensão de 500 volts sobre uma corrente de 15 amperes de amplitude, o que resulta numa resistência de 33,333 ohms. Então, a indutância vai ser aqui nesse caso 33,333 ohms sobre a velocidade angular de 377 radianos por segundo. Correto? Olha lá, 377 radianos por segundo. Então a indutância no item A será ali de 88,42 mH. Item B. Bom, a análise vai ser similar, né, pessoal? Observe que nós temos aqui uma fase de 10 graus avançado para a corrente, enquanto a tensão em relação à origem, olha lá, está atrasado, certo? E a diferença de fase entre a tensão e a corrente é de 90 graus também, correto? E qual é o dispositivo que mantém a corrente adiantada em relação à tensão 90 graus? Bom, é um capacitor. Então, no item B, nós temos um capacitor. E qual é o valor dessa capacitância? Bom, sabemos que a reatância capacitiva é 1 sobre ômega C. Se a gente isolar a capacitância aqui, pessoal, nós temos que ela será 1 sobre ômega XC. Correto? Precisamos, para esse caso, calcular o valor da reatância capacitiva. A reatância capacitiva, assim como foi feito para a reatância indutiva no item A, ela será a tensão máxima desse capacitor sobre a corrente máxima desse capacitor, né? Aplicação da lei de Ohm. Nós temos aqui uma tensão máxima de 40 volts sobre uma corrente de 5 amperes. Ou seja, temos aqui 8 ohms de reatância capacitiva. E o capacitor, por fim, poderemos calcular agora a velocidade angular ali. É 754 radianos por segundo, que multiplica o valor ali da reatância capacitiva de 8 ohms, 1 sobre tudo isso aí, vai dar ali 165,8 microfarads. Bastante simples, né, pessoal? E no item C, observe que tanto a corrente quanto a tensão estão atrasados em relação à origem, só que estão atrasados com uma mesma defasagem, menos 15 graus. Se a corrente e a tensão têm a mesma defasagem, eles estão em fase. E qual é o dispositivo que mantém corrente e tensão em fase nele? Bom, é o resistor. Então nós temos aqui, pessoal, um resistor. E qual será o valor da resistência? Bom, basta aplicar a lei de Ohm mais uma vez, né, pessoal? Resistência será aqui tensão máxima sobre a corrente máxima. A tensão máxima ali é 10 volts, correto? Olha aqui, né, pessoal? 10 volts. E a corrente? A corrente vai ser ali 1 ampere. Então, nós temos aqui 10 ohms. Tá aí, pessoal. Descobrimos qual é o dispositivo em cada um dos itens e também o valor, no caso do indutor no item A, capacitor no item B e resistência, né, para o item C.
Bom, jovens, eu espero que vocês tenham tido um bom desempenho aí nessa lista de exercícios, né? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. E aproveite e verifique a sua inscrição no canal e deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo, ok? Forte abraço e até a próxima aula.